Primeiro, Vera, dizer que esse é um tema absolutamente novo, né, e atípico. A postura de você pegar dois países que têm mais de 200 anos de relação comercial e partir para um enfrentamento desmedido, eu acho que, primeiro, não é bom para ninguém. É algo que não ajuda, principalmente o empreendedor brasileiro, o trabalhador brasileiro, isso não agrega. O segundo ponto é que o componente feito com o Brasil, diferente de outros países, ele teve explicitamente um componente direcionado político, né, na própria carta, citando instituições brasileiras, um ex-presidente brasileiro que está sendo, enfim, sofrendo um processo de investigação, de denúncia. Então, é preciso separar as coisas. Primeiro, separar, não tem como negociar ou tratar sobre uma corte de outro país, sobre um processo investigatório de outro país. Isso não pode ser negociado, mas tem que se tratar sobre um ambiente econômico e buscar uma solução para isso focada no empreendedor e no trabalhador brasileiro. A gente vê o vice-presidente Geraldo Alckmin liderando esse processo. Ele conseguiu, inclusive, agora quase um pouco mais de 40% do que havia sido taxado saiu desse rol de taxação, ainda precisa de conquistas, então acho que é um primeiro passo já importante, mas não é um trabalho concluso, precisa avançar mais. Lá no nosso estado, por exemplo, tem 90% da produção e exportação de manga e uva do Brasil sai do Vale do São Francisco, no sertão baiano e pernambucano. Eu falava há pouco com o ex-prefeito Miguel Coelho, de Petrolina, que conhece bem a produção na área, inclusive é do União Brasil também, e a gente falava sobre a importância, porque 30% do mercado de exportação é americano, mas mesmo sendo só 30% exportado para lá, o preço já caiu 75% da manga, por exemplo. Então, é importante, e o vice-presidente Alckmin disse que está tratando, para que as frutas do Vale do São Francisco e a manga, por exemplo, possam conseguir sair desse rol de taxação, e o vice-presidente se comprometeu em ajudar a isso. Isso é muito importante. Então, acho que a gente precisa deixar a mesa do diálogo aberta, o tempo inteiro intensificar o diálogo, buscar uma solução, de caráter técnico principalmente, preparar medidas como a gente vê que está sendo anunciada e devem ser anunciadas pelo governo do presidente Lula Alckmin, para mitigar esses danos, daquilo que não conseguir um acordo, é preciso ter uma política nacional para mitigar esses danos, isso deve ser feito, e buscar manter a altivez e a soberania do país. Então, é momento de negociar, dialogar, mas não pode baixar a guarda, e a gente precisa compreender o pano de fundo disso. Eu queria terminar dizendo isso, que a gente sabe que há uma movimentação e uma motivação econômica por trás. Essa motivação econômica, ela tende a enfrentar um multilateralismo, relações comerciais do Brasil com outros países, mas ela tem também um interesse das grandes companhias de tecnologia, das big techs, não só porque são detentoras dos dados de todo mundo, passam por ali, mas por meio de pagamento. Para você ter ideia, o Pix, que é uma conquista do Brasil, movimentou 27 trilhões no ano passado. Todo o mercado de cartão de crédito, 2,7 trilhões. O Pix é 10 vezes maior em movimentação financeira do que o mercado de cartões. Se você for na Europa, for na Ásia, for nos Estados Unidos, não tem um meio de pagamento direto como o Pix. Tudo isso é por cartão. A gente está falando de uma ameaça real, que o Brasil construiu uma tecnologia, qualquer país pode ter uma cooperação em torno disso. Então, tem um pano de fundo econômico muito forte, tem uma cortina de fumaça política sendo criada e tem que ter capacidade de fazer com coerência, com tranquilidade e altivez essa negociação que tem que permanecer com os Estados Unidos.